Você já deve ter me visto falar aqui sobre a utilidade da raiva. A raiva, de fato, ela tem um propósito para existir e ela pode ser construtiva caso a gente a direcione corretamente. Só que como homens a gente tem um grande defeito. A gente fica com raiva a maior parte do tempo. Isso é adaptativo, porque frequentemente quando nós não entendemos o que estamos sentindo, e é normal isso, por quê? Os estudos mostram que o homem demora aproximadamente 10 horas a mais do que uma digníssima para identificar os próprios sentimentos. Então, enquanto o homem não entende o que ele está sentindo, a raiva é um substituto adequado para ele. Então, ele sente raiva quase que o dia todo, toda hora, por várias coisas diferentes. Enquanto ele não identifica o que ele sente, a raiva é o substituto. Então a gente acaba se acostumando a viver com raiva na maior parte do nosso tempo, lidando com a raiva na maior parte das ocasiões, mas isso não é bom. E pelos ensinamentos históricos, eu quero te ensinar que sentir raiva descontrolada é uma das piores coisas que pode acontecer com você. Vamos ler o que Marco Aurélio fala sobre raiva? Marco Aurélio fala o seguinte: tenha esse pensamento à mão quando sentir um ataque de raiva chegando. Não é másculo ficar enfurecido. Em vez disso, gentileza e civilidade são mais humanas e, portanto, mais másculas. Um homem de verdade não cede à raiva e ao descontentamento. E tal pessoa tem força, coragem e resistência, diferentemente dos raivosos e queixosos. Quanto mais perto um homem chega da mente calma, mais perto ele está da força. Esse ensino aqui é fundamental para que a gente possa começar a compreender como devemos agir nesses momentos de raiva e como mantê-la debaixo da nossa vontade e sob o nosso controle acima de tudo. Mas vamos lá, vamos ser muito sinceros. Algo pode acontecer, é normal que algo aconteça e você fica chateado. Alguém é rude, alguém é mal educado, você estava fazendo alguma coisa que deu errado. Por exemplo, os meus filhos quebraram meu controle de PS4, os meus filhos quebraram o meu PSP, PS Vita. Tá tudo bem, as coisas acontecem. As coisas acontecem e nos chateiam. São coisas que acontecem. Um funcionário, de repente, numa loja, ele pode ter falado alguma coisa e te distratou na frente de todo mundo. Existem, então, várias situações que nos geram raiva e nos geram uma raiva justa. Então, o nosso instinto nesse primeiro momento é ficar bravo. Isso é natural. Mas não é porque é natural que significa que seja uma boa ideia ceder. Lembre-se do que eu acabei de dizer de Marco Aurélio. Quão mais prejudiciais são as consequências da raiva do que circunstâncias que despertaram em nós. Ou seja, as consequências de você ficar com raiva são muito mais prejudiciais do que aquilo que foi feito e te levou a ficar com raiva. Gritar pode até fazer você se sentir melhor por um segundo, mas não vai resolver o problema. Não vai. Discutir com a pessoa que foi rude só oferece a ela oportunidade de ser mais rude ainda com você. Ficar nervoso por causa de um problema, por exemplo, quebraram, apenas aumenta a pressão arterial, aumenta a minha pressão. Repreender um funcionário que errou, agora ele vai ficar ressentido com você. Ou eles vão estar mais propensos a errar novamente no futuro, porque estão nervosos e constrangidos. Sêneca, em um dos seus ensaios sobre a raiva, ele tem um texto muito bom que eu vou ler aqui para vocês. O melhor plano é rejeitar imediatamente os primeiros incentivos à raiva, resistir aos seus primórdios e tomar cuidado para não ser traído por ela, pois se uma vez ela começa a nos levar embora, é difícil voltar a uma condição saudável, porque a razão não serve para nada quando uma vez que a paixão foi admitida na mente e por nossa própria vontade recebeu uma certa autoridade, ela fará no futuro tanto quanto escolher. Não apenas tanto quanto você permitir. O inimigo, repito, deve ser encontrado e repelido na linha da fronteira mais externa, pois quando ele estiver entrando na cidade e passado pelos seus portões, ele não permitirá que os prisioneiros estabeleçam limites para a sua vitória.
O que eu quero que você entenda é que seus sentimentos são escolhas. Você escolhe ficar com raiva em vez de ficar com calma. Você escolhe o medo ao invés da coragem. Você escolhe a miséria ao invés da alegria. Você tem que se pensar: qual é a escolha mais produtiva? Qual pune o que escolhe e qual pune a circunstância? Quando você fica com raiva de verdade, quem é que está sendo prejudicado dessa história toda? A pessoa que, a circunstância, a situação que fez algo de errado, ou você mesmo? É isso que a gente tem que entender. Você tem que se lembrar que as circunstâncias não mudam como resultado de quão bravo você fica com elas. Porque as circunstâncias não são pessoas. O que adiantaria eu brigar com os meus meninos, ficar com raiva deles, porque quebrou o PS Vita? Foi errado, foi. Foi errado. Se eu gritar com eles, vai adiantar alguma coisa? Não. Não vou. Gritar com os meus filhos não vai recuperar o meu PS Vita. Botá-los de castigo não vai mudar a situação. Eu tenho que tratá-los com calma. Conversar, explicar, esclarecer e direcioná-los para que erros assim não aconteçam mais. Foi um erro grande. Mas gritar com os meninos, demonstrar que eu tô com muita raiva, só vai deixá-los afastados de mim, só vai traumatizados. Então a raiva não é o melhor caminho aqui. Então, para mesmo de desperdiçar o seu tempo ficando bravo com coisas que são completamente indiferentes aos seus sentimentos. Ter o meu PSP quebrado não vai ser modificado pela minha raiva. Então para de pensar que emocionar-se com objetos, situações ou entidades inanimadas vai mudar alguma coisa. É como aquele ditado que você toma veneno e espera que o outro perca a vida. Fazer isso não vai estar ajudando em nada. Na verdade, a raiva só vai estar piorando as situações, está piorando as coisas. Voltando pro caso do videogamezinho que os meus filhos quebraram. Eu podia estar traumatizado, são pequenos. Eu podia, se começasse a gritar, como eu estava com vontade de fazer. Se eu fizesse isso, se eu cedesse ao impulso inicial da raiva, eu podia estar traumatizado. E não ia modificar nada. Então a gente conversa com calma, fala, vem cá, olha só, é isso. E agora aconteceu isso e vai acontecer isso daqui pra frente. Toda situação, ela fica melhor quando a gente está de cabeça fria. Até mesmo as pessoas realmente poderosas desse mundo, que elas entendem que a raiva é uma ferramenta poderosa e eficaz para muitas situações, e a raiva de fato ela vai te falar, ela vai te explicar o seguinte, que a grande diferença entre expressar deliberadamente a sua raiva com um propósito construtivo, de repente para motivar alguém, para se defender, para fazer um ponto, há uma diferença disso para perder o controle e demonstrar frustração. Sem a capacidade da gente reconhecer e direcionar as nossas próprias emoções, nós nos tornamos escravos delas. Se você só pode tirar uma lição do estoicismo, eu acho que a mais preciosa de todas vai ser essa aqui que eu estou te falando agora. Se você tiver que ignorar tudo que eu estou te ensinando, todos os grandes ensinos, mas esse aqui é o mais importante para você continuar. Oh, meu bem, obrigado. Cafezinho quentinho. Tá frio, tá muito frio aqui em Teresópolis. Esse café quentinho desse aqui, ó. Desse que tá muito gostoso. E a vida é boa. A vida é maravilhosa. Então, mesmo que você ignore tudo que eu estou ensinando aqui, esse aqui é o ensino que eu quero que você guarde no seu coração. Porque ele vai te ajudar muito. Ele tem um valor suficiente para mudar a sua vida inteira. Não se dá raiva à toa. Mantenha a calma sempre. Não vale a pena se estressar com qualquer situação. Simplesmente não vale. A vida é muito mais importante do que isso. A vida é muito mais importante do que um videogame, um controle. Eu sou o líder da minha família. Para que eu vou me estressar? Para que eu vou demonstrar minha frustração para minha família e os meus filhos? Não tem porquê.
Mais uma vez, existem consequências, claro que existem. Mas eu não preciso demonstrar para eles toda a minha frustração para eu me sentir poderoso, bem, ou passar. Guarda isso aqui na sua cabeça.